Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou anunciando um curso que eu vou dar proximamente, que se chama Formação da Personalidade. Será quando vocês têm? Lembra a data? 18 a 23 de maio. Porém, na aula de hoje eu gostaria de anunciar alguns temas que serão explorados com mais profundidade durante esse curso. Não são exatamente os mesmos temas, mas são coisas que têm a ver. O primeiro deles é a relação que me parece fundamental entre cultura e personalidade. Se você estudar um pouco a história da cultura das nações europeias, e digo as nações europeias porque são as que eu conheço melhor, você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos. Quer dizer, a morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. Você não vai encontrar uma única grande cultura que tenha sido feita com experiências superficiais ou imitativas. Ao contrário, quer dizer, é justamente essa originalidade, originariedade, tá certo? Ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante, você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, tá certo? Provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Nós temos, é claro que nós temos algumas obras, pelo menos até os anos 50, elas apareciam com uma certa regularidade, onde você via em versão imaginativa algumas experiências fundamentais do povo brasileiro. Existe um romance que eu gosto muito, do Zé Lins Orrego, que se chama Cangaceiros, no qual existe uma guerra entre os coronéis do sertão e um grupo de cangaceiros, e os pobrezinhos camponeses que estão no meio não estão entendendo absolutamente nada, levam pancada sem saber de onde vem e vivem numa espécie de estado de terror perpétuo. E tem um casalzinho novo, que é um deles, que são os personagens principais. Eles acabam se salvando porque aparece ali um cantador de feira, que é um velho cego, tá certo? E o velho cego, ele vai de cidade em cidade, ele pergunta a vida das pessoas, e ele faz músicas, então, contando a vida dos personagens. Então ele tem na cabeça toda a história da região. Ele sabe tudo o que está se passando. Né? E, portanto, o velho sabe para onde levá-los, para onde eles tenham segurança. Então termina no fim, aquele casalzinho se salva porque o velho os conduz a um lugar onde eles não correm mais risco. Então esse aí o que é? Esse é a epopeia da memória no princípio da civilização. Quer dizer, é a capacidade de você armazenar a experiência e você condensá-la, vamos dizer, em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente a este cego uma compreensão maior da situação do que aquela que tem, né, as vítimas da situação. E esta é a função básica da cultura, quer dizer, é o indivíduo que sabe o que se passa, que sabe o que é a experiência humana real e que, de algum modo, a condensa. Como ele a condensa? A primeira condensação possível é, evidentemente, em símbolos artísticos. Quando você presencia uma situação qualquer, um fenômeno, um fato qualquer, que você não chega a entender intelectualmente, o que você faz? Você conta esse fato. Você não precisa entender para contar, basta você registrá-lo e ser capaz de sintetizá-lo em imagens. Então você chega em casa e olha, eu vi isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Sem esta primeira síntese imaginativa, não há nenhum trabalho intelectual possível.
O que significa que num país onde você não tem uma vasta literatura, as ciências sociais, as ciências políticas, as ciências humanas, é tudo palhaçada. Né? Por quê? Vão simplesmente usar conceitos científicos já prontos, estereotipados, de um lado, e a realidade bruta dos fatos do outro. Eles não têm aquela síntese intermediária, então não conseguem pensar simplesmente. Então o que você vai ver são só estereótipos onde não há um discernimento efetivo das situações. Ora, todos nós sabemos, e eu já tenho assinalado muitas vezes em artigos, em aulas, etc., que a literatura brasileira desapareceu. Agora nós vemos alguns sinais, sobretudo na poesia. Eu vou contar para vocês, eu não li ainda um único romance que preste. O pessoal vive me mandando romance, eu nem vou citar o nome, não tem nenhum que preste. Por quê? Os indivíduos não são capazes, não têm linguagem suficiente para registrar a sua experiência real, nem mesmo no seu aspecto mais superficial, que seria puramente sociológico. Quanto mais experiências mais profundas. Então o que faz? Começa a conceber grandes ficções intergalácticas, personagens extraplanetários, ficção científica, etc, etc. Isso é um sinal de impotência. Então, você vê que a ficção científica ela só funciona quando ela é produzida, primeiro, por pessoas para as quais a ciência é uma experiência cotidiana. Os grandes escritores de ficção científica, todos eles são pessoas próximas de uma profissão científica, então é aquilo que fala a imaginação deles. Então é como dizer, uma ficção científica sem cultura científica é um negócio totalmente artificial, porque o indivíduo está falando de experiências que ele não teve nem poderia ter. Se ele não teve as experiências, de onde que ele tirou o material? Só pode ser cópia. E cópia mal feita, feita com colcha de retalho, que ele tirou um pouco de um filme, um pouco de um programa de TV, um pouco de um livro, etc, etc, e compôs aquela porcaria. Então é tudo de segunda mão. Ora, a experiência poética propriamente dita, ela é mais elementar e ela não depende de uma experiência tão abrangente, depende apenas de uma experiência interior profunda. Então ela não implica nenhuma compreensão, vamos dizer, mais abrangente da sociedade, da cultura, etc, etc. O indivíduo vai na sua experiência interior, trabalha a linguagem daquilo e exprime. É por isso que a gente vê este ainda modesto revigoramento da literatura aparecer sob a forma da poesia e não das obras de ficção. Nas obras de ficção, a única coisa notável que eu tenho lido, mas que eu já li há muitos anos atrás, são os contos do Yuri Vieira, que são contos humorísticos, absolutamente meio humorísticos, meio fantásticos, mas sempre centrados na experiência real brasileira. Tá certo? Então, vamos dizer, o Yuri ele não é nem um homem da grande fase da literatura brasileira e nem uma estreia promissora. Ele é um intermediário, ele é alguém que, de certo modo, ele é um sobrevivente. Ele conseguiu continuar escrevendo coisas muito interessantes no extremo da decadência em torno. Ele ainda continuava no canto dele produzindo as coisinhas. Talvez haja outros escritores assim que também tenham sobrevivido, tá certo? Mas nós não os conhecemos, eles não têm. Aliás, o Yuri, eu nem sei se ele tem algum livro publicado. Eu conheço os contos dele porque ele me enviava, tá certo? E eu sempre tenho um conto absolutamente maravilhoso, que eu acho O Homem do Minhocão, que é um guerrilheiro que se esconde embaixo do minhocão durante 30 anos, pensando que ainda está sendo perseguido pela ditadura, o negócio já acabou há muito tempo. Se vocês querem saber, isso realmente aconteceu. Não nesses termos e não nos termos cômicos. Mas tem um conhecido meu que ficou escondido muito tempo depois de ter acabado a ditadura. Não foi no minhocão, mas aconteceu isso realmente. Né? E não é um caso para rir, absolutamente. Então, As Bacantes da Boca do Lixo é outro conto maravilhoso. Tem muita coisa boa. Mas é um caso isolado e completamente atípico. De modo geral, a literatura de ficção acabou. E os romances que tem me enviado são muito presunçosos e bobos, no fim das contas. Se você me enviou algum, é de você mesmo que eu estou falando. Não tem um que preste. Né? Mas na poesia nós temos, por exemplo, esse Érico Nogueira e o Adrilles Jorge. Eles têm produzido coisas de altíssima qualidade, altíssima mesmo. São poetas de verdade, eles não estão brincando. Né? E no caso do
Érico Nogueira, ele tem um livro, um estudo sobre poesia grega, que mostra, vamos dizer, a profundidade do trabalho que é necessário para fazer um grande poeta. Um grande poeta não sai assim, sem mais nem menos. Você tem que trabalhar muito, você tem que conhecer a linguagem profundamente, e você tem que conhecer a tradição poética, que ele conhece perfeitamente. O Adrilles, eu não sei qual é a medida da cultura literária dele, mas pela produção a gente vê que tem, que ele sabe o que está fazendo, ele sabe com quem ele está dialogando. Mas, quer dizer, como se faz um grande poeta? Se faz como se fez o Bruno Tolentino. O Bruno sabia de cor a poesia de uns 4 a 5 países. Você falava de Baudelaire para ele recitava 5 sonetos de Baudelaire. Falava do John Butler Yeats, William Butler Yeats, ele recitava também, e assim por diante. Né? Então, foi absorvendo a cultura poética que ele se transformou no que ele era. Então, fazer um grande poeta é um trabalho enorme. Tá certo? Então, mas nós já começamos a ver esses frutos. Para surgir um renascimento desse na literatura de ficção, é preciso algo mais. É preciso alguém que tenha todo esse treinamento, ou seja, que conheça, que tenha lido romances e contos de 1000 autores, sei lá, que absorva a técnica de cada um, o vocabulário de cada um, que conheça a língua portuguesa na sua funcionalidade. Quando eu conhecer a língua, significa o seguinte: um escritor ele tem que prestar atenção em cada palavra. Prestar atenção dela no sentido semântico, no sentido psicológico e no sentido de comunicação. Ele não souber pesar cada palavra, qual é o valor semântico dela, como é que ela vai atingir o seu ouvinte, o leitor, ou seja, que impressão ela vai dar neste ambiente sociológico, no outro. Tudo isso tem que ser calculado, cada palavra. Eu recomendo muito o estudo das obras do Flaubert, das obras da vida do Flaubert, que foi o indivíduo que talvez no século XIX mais desenvolveu esta arte de pesar cada palavra antes de escrever. Então, para surgir um renascimento na ficção, é preciso primeiro esse domínio técnico, domínio histórico e técnico da literatura. E domínio da linguagem neste sentido. O pessoal pensa que domínio da linguagem só estudar gramática. Fala, mas estudar gramática é uma coisa que você tem que fazer aos 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Quer dizer, quando chega aos 13, você tem que dominar a gramática. Entendeu? Ou seja, você tem que escrever sem erro. E escrever sem erro não fará de você um escritor. Fará de você um correspondente de uma empresa, para fazer correspondência comercial. Fará de você talvez até um jornalista, mas não fará de você um escritor. O escritor é o indivíduo para o qual, na linguagem, cada palavra tem uma função específica que vai para além do seu significado dicionarizado. O escritor ele joga com nuances que não estão nem poderiam estar dicionarizadas, porque não há tempo, porque isso, vamos dizer, essas nuances variam conforme o meio, conforme a época, etc. E além dessas duas condições, ele tem que ter uma outra, ele tem que conhecer as pessoas das quais ele vai escrever, ou seja, ele tem que conhecer a sociedade onde ele está. E conhecê-la no seu sentido mais profundo. Não digo que o indivíduo tenha que ele, pessoalmente, passar por certas experiências radicais. Né? Por exemplo, digamos, a experiência de uma depressão profunda, a experiência de ter participado de uma guerrilha, a experiência de fazer parte de uma quadrilha de ladrões, tá certo? A experiência vamos dizer, da perdição, da anarquia sexual, das drogas, etc. Às vezes, algumas pessoas têm que mergulhar profundamente nisto e ter também a experiência oposta, quer dizer, a experiência da devoção, da ascese, da santidade, etc. Então você tem que esticar desde o inferno até o céu. No fim das contas, todo escritor de verdade ele faz o trajeto inteiro da Divina Comédia. E ler a Divina Comédia é fazer exatamente isso, é você ir desde o fundo do inferno até o último céu. Então, muitos escritores, eles passam por experiências radicais no sentido degradante, destrutivo, e às vezes não conseguem sair delas, mas conseguem pelo menos expressar verbalmente o que já é uma vitória. Se o indivíduo conseguiu condensar a sua experiência num símbolo verbal, ele já não é escravo dela, de algum modo.
ele viver mais um pouco, ele acaba se libertando pessoalmente. Mas se ele não conseguiu se libertar pessoalmente, pelo menos se liberta literariamente, o que já é um passo. Né? Se ele conseguir descer imaginativamente, vale? Sim, também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Né? Dante, ele assinala que ele está ali no inferno como observador. Né? Ele não está sofrendo as penas do inferno, ele é levado pelo seu mestre, Virgílio, para olhar. Né? Olha o que está acontecendo lá. Quer dizer, a experiência do Dante é puramente visual, o que significa que ela foi vivida inteiramente em imaginação, sem a contrapartida muscular, epidérmica, etc, etc. Ou seja, sem o sofrimento. É um sofrimento intelectual, um sofrimento cognitivo imenso. Na verdade, se ele tivesse que passar por essa experiência fisicamente, ele não aguentaria, evidentemente. Então, vamos dizer, o poder da imaginação do Dante e a sua abertura aos extremos da experiência humana lhe permite vivenciar toda esta imensidão de sofrimento como um sofrimento cognitivo, como um sofrimento intelectual, sem ele ter que passar pessoalmente por isto. Mas nem todos somos Dante. Não é isto? Então, na maior parte dos casos, o círculo de experiência do indivíduo, quando ele ultrapassa um pouco a esfera da banalidade cotidiana, ele vai para baixo, não para cima. Não é isso? E isso significa que esta criação de um artista narrativo, ela tem uma estrutura semelhante às das iniciações, onde você tem uma preliminar descida aos infernos, como Dante teve, e depois você sobe. Então, da descida aos infernos você jamais escapa. Tá certo? Se você é um sujeito santo, então você vai vivenciar a descida aos infernos através do pecado alheio, que você vai aguentar em quantidades monstruosas. Não é isso? Então, você vê, por exemplo, o caso do meu amigo, né? Não vou dar o nome, acho que não devo dar o nome, que está envolvido há 40 anos numa luta anti-aborto. Né? O número de casos de aborto que ele já viu, o número de crianças mortas por nada que ele já viu, o número de mães desesperadas. Eu não sei como ele aguenta tudo isso aí. Então, ele não está fazendo aborto nenhum, ele não tem culpa nenhuma daquilo, mas ele carrega esse peso, e por isso ele conhece essa dimensão da existência. Você pode conhecer essa dimensão mais infernal da existência permanecendo inocente e simplesmente sofrendo o impacto dela. Você pode ser vítima, tá certo? Então você pode sofrer a perseguição, sofrer a violência, sofrer a humilhação sem ter culpa nenhuma, mas você está conhecendo o mal de perto. Agora, existem várias maneiras de você participar dessa experiência. Se você, ao se considerar uma vítima, você se isola cognitivamente daqueles que estão lhe fazendo o mal, você não vai aprender absolutamente nada. Então, aí é que a igreja recomenda que você ore por quem lhe faz o mal, e você queira bem quem lhe faz o mal, senão você não vai aprender coisíssima alguma com isso. Quer dizer, quando lhe fazem o mal, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa, e que é por uma sorte que você não está fazendo, que você está, em vez disso, está padecendo inocentemente. Mas, sem essa identificação com quem lhe faz o mal, você não vai aprender coisíssima nenhuma. Quer dizer, você vai ter que carregar os seus pecados e mais os dele. Isso aí é uma forma de você se aprofundar na experiência sem você se sujar pessoalmente. Isso é muito difícil de acontecer e, em geral, o mergulho na experiência mais profunda é acompanhado ele toma a forma de um mergulho no mal, no pecado, na perdição, etc, etc, etc. Como aconteceu com inumeráveis escritores, você lê aí a vida de Baudelaire, de Rimbaud, do próprio Dostoiévski, com o seu vício do jogo, essa coisa toda. E depois o indivíduo trabalha isto imaginativamente e se consegue dar uma forma verbal, literária, ele, de certo modo, ele já está livre daquele mal. Ele se livrou, pelo menos imaginativamente,
o que é uma condição para ele se livrar na esfera real. Mas às vezes não dá tempo. Né? Quer dizer, um indivíduo, como por exemplo o caso desse Hubert Selby, que é um escritor maravilhoso, que escreveu o livro The Demon, que eu já recomendei tantas vezes aqui. O Selby era um drogado, um marginal, completamente perdido. Quando você olha a foto dele, o sujeito parece que pesa 20 quilos, ele está praticamente destruído. Né? E ele, no entanto, ele conseguiu força para sair daquilo e escrever esses romances absolutamente incríveis. Né? Então, é claro que a maioria que entrou nesse buraco não saiu de lá para escrever coisíssima nenhuma, não escreveu nem um bilhetinho de namorada, morreu por lá mesmo. Né? Mas, seja a experiência vivenciada fisicamente, seja imaginativamente, sem esse mergulho nos aspectos mais radicais e terríveis da experiência humana, não há conhecimento do ser humano, da alma humana. Tá certo? Então, este, vamos dizer, talvez a maior deficiência da literatura brasileira no tempo em que ela era boa. Isso quer dizer que, em geral, a experiência retratada na literatura brasileira é uma experiência banal. Né? O meu amigo Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura do Itamar, ele dizia que os temas da literatura brasileira assim, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. Esses eram os assuntos. Então, se você vai ver, em geral, é a experiência banal, vivida por pessoas banais. Porém, esta banalidade tem um peso, essa banalidade tem uma força deprimente. E aquele que sofre o impacto desta banalidade pode transcendê-la, transformando-a em obra de arte, como é o caso do Machado de Assis. Machado de Assis, a vida inteira dele, ele só viu pessoas neste meio, medíocre, limitado, etc, etc. E, vamos dizer, aquela mediocridade, aquela banalidade, pesava muito para ele. Quer dizer, ele sofria isso, e ele absorvia o impacto da banalidade circundante e via que essa banalidade tinha um aspecto moral e metafísico que transcendia a própria compreensão das pessoas envolvidas. Né? Então, algumas vezes ele caricatura isso aí, mas caricatura a banalidade com traços tão imensamente cruéis, onde você vê que por trás da banalidade está apresenta o diabo. Quer dizer, o diabo é um grande banalizador. Né? Banalizador e, portanto, dessensibilizador. Né? A história do sujeito que está lá fazendo experiência, queimando as patas do rato na vela, só para ele observar, você diz, opa, é um cara banal, sujeito medíocre, mas tem um traço diabólico ali no fundo dele. Né? Quer dizer, o Machado de Assis não vai descrever, por exemplo, um morticínio, uma cena de tortura, um estupro, nada assim. Ele mostra, quer dizer, a monstruosidade com o sofrimento de um rato. Né? Então você vê, o mundo que ele está tratando é pequeno, mas ele, por trás desse mundo pequeno, ele vê a profundidade do mal. Não por coincidência, ele próprio levava uma vida rotineira e medíocre, onde ninguém sabia o que estava se passando na cabeça dele. Mas o homem estava, evidentemente, observando essas coisas todas, estava impressionadíssimo, tá certo? E chegou a tal ponto de depressão, de ver o que nós podemos chamar até a banalidade do mal, para usar a expressão da Hannah Arendt, né? Que por volta dos 40 anos ele tem uma crise e para de escrever aquelas coisinhas cor-de-rosa que ele escreveu no começo e começa a falar deste outro mundo, que eu não digo que ele tinha descoberto naquele instante, mas que ele já vinha vendo e que aquilo vai aos poucos pesando na alma dele até chega uma hora que ele se transmuta, por assim dizer, num novo autor, e a partir das memórias póstumas de Brás Cubas, ele se destaca de tal maneira dos escritores seus contemporâneos que não tem como comparação, não tem. É assim, eles estão aqui, a literatura de média está aqui, o Machado está aqui. Esse foi, vamos dizer, o nosso primeiro escritor de envergadura, de valor universal e de interesse universal. Então, este é um caso onde a experiência é vivida de maneira puramente interior e até de maneira secreta ou discreta. Né? E tudo isso pode acontecer. Quer dizer, você tem a experiência imaginativa, você tem a experiência física, você tem a experiência corporal, até a experiência do sofrimento corporal, que foi tão importante ao longo da história da literatura.
O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc, etc. Eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Você tem que pegar isso na mão, aceitar que isso existe, aceitar que isso é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Então, como a literatura sumiu, então isso quer dizer que até a exploração dos acontecimentos de ordem social assim, banal também desapareceu. Isso significa que durante 50 anos ou mais, a população brasileira sofreu alterações, sofreu mudanças psicológicas enormemente profundas. Não é isso? Só o crescimento, vamos dizer, da insegurança já foi uma coisa absolutamente imensurável. Quer dizer, você tem um país que era onde todo mundo se sentia mais ou menos seguro, de repente ninguém mais pode sair na rua porque tem medo de uma bala perdida, de um assalto, uma coisa assim. Só essa experiência jamais foi descrita na nossa literatura. Faça a seguinte pergunta, como é que a vida de uma família medíocre, dos anos 60, como é que essa vida vai mudando à medida que o ambiente de insegurança começa a atemorizá-los, irritá-los, etc, etc. Isso não foi documentado em parte alguma. No entanto, você vê alguns documentos sobre a vida de marginais, bandidos. Por quê? Porque isso também é um estereótipo da literatura brasileira. Você prestar atenção no lumpenproletariado como se o lumpenproletariado fosse o povo. Claro que é mais fácil você descrever o lumpenproletariado do que o povo. Porque a conduta do lumpenproletariado é a conduta padrão. A criminalidade é repetitiva por sua própria natureza. A criminalidade está toda catalogada no Código Penal. Não há crimes não descritos. Tá certo? Portanto, na medida que você veja um escritor que nasce na classe média ou classe alta e que lança os seus olhos de preferência para o lumpenproletariado, para os bandidos, etc., etc., ele já está mostrando a sua total impotência de dizer alguma coisa sobre o seu ambiente real. Não é isso? E aqueles que conheceram efetivamente de perto o ambiente da criminalidade, a maior parte não tem ânimo para descrevê-lo. Tá certo? Então, em geral, a descrição é feita por pessoas de classe média, por estudantes, por pseudo-intelectuais, que vem já com uma ideia estereotipada, já vem com uma interpretação pronta da história, já equaliza tudo em termos de, formula tudo em termos de luta de classe e cria aqueles estereótipos absolutamente imbecis. Quando você tem, vamos dizer, novas campanhas sociais, tipo gaysista, feminista, etc., etc., é só você aplicar os estereótipos, sai ali um monte de enredo. Você bota ali uma pergunta, sai um monte de enredo automaticamente, né? É o negócio que falou o Janine. O menino sensível que sofre bullying na escola porque ele é um pouco efeminado. Efeminado não quer dizer que é gay. Um pouco efeminado é o próprio Janine, que não é gay. Tá certo? Porque ser efeminado é uma condição sine qua non para ser professor da USP. Você tem que dar uma... Você não precisa ser gay, mas uma desmanhecadinha, um falsete, tipo Fernando Henrique. Isso é absoluto. Aquele Pinheiro, como é que chamava? Aquele professor, não sei que Pinheiro. Esqueci o nome dele. Não, os falsetes, umas desmanhacadas, tem que dar, necessariamente, porque isso, neste ambiente, como é que se diz? É um emblema de elegância. Né? Então, você vê, até a elegância dos caras é uma coisa absolutamente estereotipada e totalmente kitsch. Né? E, quer dizer que esse artificialismo, essa banalidade, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então
você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onissapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Então o indivíduo não tem essa experiência, não necessariamente na escala religiosa, mas pode ser na escala imaginativa, artística também. Tá certo? Ele não sabe quem ele é e ele precisa de um espelho, evidentemente.